Bom, pessoal, hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre as orações subordinadas adverbiais. São é a última classificação das orações subordinadas que nós vamos estudar. Nós vimos as subordinadas substantivas, que eram chamadas de substantivas porque equivaliam a um substantivo. Nós tínhamos as adjetivas, que são chamadas de adjetivas porque exercem a função do adjetivo. E agora a gente vai ver as orações subordinadas adverbiais, que, como o próprio nome já diz, são classificadas dessa forma porque equivalem a um advérbio. Então, elas são chamadas de adverbiais porque equivalem a um advérbio e cumprem, obviamente, a função sintática, a mesma função sintática de um advérbio, que é ser adjunto adverbial. O que é o advérbio? O advérbio, ele é a classe de palavras que se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Para quê? Para indicar uma circunstância, expressa por essas classes. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu comi muito. Então, esse muito, ele está intensificando a ação de comer. Então, esse muito, ele indica uma circunstância de intensidade dessa ação. Ele se relaciona ao verbo comer. Então, ele é um advérbio de intensidade. Existem advérbios de causa, de consequência, de lugar, de tempo. Então, vai depender da circunstância expressa por esse advérbio. As orações adverbiais, elas também vão ser classificadas de acordo com essa circunstância que elas expressarem em relação à oração principal. Então, a oração subordinada adverbial, ela vai se ligar à oração principal pelo que a gente chama de conjunção subordinativa adverbial, porque vai depender da circunstância expressa por essa oração em relação à oração principal, que vai determinar a classificação da oração subordinada adverbial. Então, se eu tenho uma oração que ela expressa a circunstância de tempo da oração principal, ela vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Se eu tenho uma circunstância de lugar, então, aliás, de causa, a gente vai ter uma oração subordinada adverbial causal. Então, vai depender da circunstância expressa por essa oração em relação à oração principal. Então, eu trouxe exemplos aqui para a gente observar. O jogo começou às 16 horas. 16 horas é o tempo em que essa ação de iniciar, de começar o jogo, aconteceu. Então, é um advérbio de tempo, né? A gente tem um período simples ali, porque a gente só tem um verbo, uma única oração. Eu poderia ter trocado esse advérbio de tempo por toda uma oração adverbial. Como? De que maneira? Primeiro, se eu sei que esse advérbio expressa a noção de tempo, eu preciso iniciar a minha oração subordinada adverbial com uma conjunção subordinativa adverbial que expressa essa noção de tempo, que explicita essa noção de tempo. Então, a gente tem vários, né? Eu coloquei aí uma delas, que é o quando. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, né? Então, o jogo começou quando eram 16 horas. Agora eu já tenho uma nova oração, porque eu tenho o verbo ser aí, né? Então, eram 16 horas. Observem que quando eram 16 horas é a circunstância de tempo expressa, né, relacionada à oração principal. O jogo começou. Então, eu classifico essa oração como oração subordinada adverbial. Como ela expressa a circunstância de tempo, ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial temporal. Vamos ver mais uma oração. Por respeito a você, não comentei nada. Então, qual foi a causa, né, de não ter comentado nada? Porque eu te respeito. Então, eu não comentei nada porque te respeito, né? Então, observem que a causa, o motivo de eu não ter comentado nada foi porque eu te respeito. Então, esse porque te respeito é uma oração subordinada adverbial porque ela equivale ao advérbio do período simples ali,
mencionado. Então, esse porquê é uma conjunção subordinativa adverbial causal, né? Então, vamos ver as classificações. A primeira classificação que nós temos das orações subordinadas adverbiais é a adverbial temporal. Como o próprio nome diz, vai indicar a circunstância de tempo em relação à oração principal. Então, eu coloquei para vocês. O jogo começou quando eram 16 horas. Nós vimos que quando eram 16 horas, expressa essa noção de tempo da oração principal. Então, ela vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Uma das formas mais fáceis da gente até identificar a classificação das orações subordinadas adverbiais é identificar logo a conjunção que inicia essa oração, quando ela vier introduzida de conjunção. Né? Então, quando ela colocar aí a conjunção, eu tenho que observar essa conjunção, ela expressa a noção de tempo, de causa, de consequência, de finalidade, ou seja, eu já percebo qual é a classificação pela conjunção utilizada. Por isso que a gente sempre vai ter as principais conjunções que expressem essa noção de tempo. Eu listei a maioria delas para vocês aí, ó. Quando, enquanto, logo que, antes que, desde que. Então, uma das formas da gente identificar rapidamente a classificação da oração adverbial é identificar a conjunção que inicia essa oração. Se é uma conjunção de tempo, se é uma conjunção de causa, se é uma conjunção de finalidade. Assim como a gente fez lá com as orações coordenadas, que a gente identificava se ela era explicativa, se ela era adversativa, se ela era alternativa, pela conjunção coordenativa que ela usava. Aqui, obviamente, é subordinado. Então, mas é da mesma linha de pensamento. A gente vai identificar a conjunção e ver essa conjunção expressa a circunstância de quê? De tempo, de finalidade, de consequência, de causa, de proporção, e aí a gente vai classificar, né? Mas, como existe a possibilidade de a gente ter a mesma conjunção expressando mais de uma noção, o sentido expresso também precisa ser verificado. Então, eu coloquei aqui, ó, moro nesta cidade desde que nasci. Desde que nasci é o tempo em que eu moro nesta cidade. Então, é uma oração subordinada adverbial que indica a circunstância de tempo. Então, ela é adverbial temporal, tá? A próxima que a gente vai ver é a condicional. A condicional, como o próprio nome diz, vai expressar a condição para que ocorra o fato expresso ou mencionado na oração principal. Então, para ocorrer o fato dito na oração principal, há uma condição que está sendo expressa por essa oração subordinada adverbial. E aí ela vai utilizar-se de conjunções que expressem essa noção de condição. Eu listei para vocês aí. Se, caso, desde que, a menos que. Então, se vencermos a gincana, faremos uma grande festa. Então, se vencermos a gincana, eu classifico como a oração subordinada adverbial condicional, porque é ela que vem introduzida de conjunção. Observem que a oração principal não vem introduzida de conjunção e a condição não está expressa nessa oração principal, está expressa na oração adverbial. Se vencermos a gincana, qual é a condição para a gente fazer uma grande festa? Se vencermos a gincana. Então, esse se aí é a conjunção condicional, adverbial condicional, né? E aí, observem que toda essa oração ela expressa a noção de condição. Então, ela vai ser classificada como uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Mas, professora, a oração adverbial pode vir antes da oração principal? Pode sim. Ela pode vir até no meio, muitas das vezes, da oração principal. O que acontece? Ela vai poder, né, mudar a posição dela, porque o advérbio também pode mudar. Então, o advérbio pode vir no início da oração, pode vir no meio da oração, pode vir no final da oração. Então, as orações adverbiais, elas também possuem essa mobilidade, tá? Então, não é via de regra que a primeira oração seja sempre a oração principal, tá? A oração adverbial vai ser aquela que vier iniciada por uma conjunção subordinativa, tá? Então, olha a oração de baixo. Ela poderá ficar aqui desde que se comporte bem. Ué, eu já vi esse desde que aqui
na oração adverbial temporal, expressando essa noção de tempo. Mas aqui ele não está expressando uma noção de tempo, ele está expressando a condição para o fato da oração principal acontecer. Então, qual é a condição para ela ficar aqui? Se comportar bem. Então, desde que se comporte bem, é a oração subordinada adverbial condicional. Então, essa locução conjuntiva aqui, desde que, ela expressa essa noção de condição e não de tempo. Então, eu não vou classificá-la como oração subordinada adverbial temporal. Eu vou classificá-la como oração subordinada adverbial condicional. Por isso que eu falei anteriormente que uma das formas fáceis da gente identificar a classificação é olhar a conjunção. Mas como muitas das vezes a mesma conjunção pode expressar mais de uma noção, mais de uma circunstância, a gente precisa verificar o sentido expresso. Então, aqui o desde que, mas desde que é uma locução conjuntiva temporal. Não, aqui ela também pode ser condicional, então a gente precisa verificar o sentido, tá bom? A comparativa, ela vai estabelecer uma comparação entre o fato contido na oração principal e o fato contido na oração adverbial. Então, é uma comparação entre esses dois fatos. A malária continua matando mais do que a AIDS tem matado. Então, ele está comparando a doença malária com a doença da AIDS, a mortalidade dessas duas doenças. Então, observem que a gente tem a locução conjuntiva mais do que. A gente tem as conjunções, as principais conjunções aí. É o que, do que, como, assim como, tão ou tão quanto, tal qual. Então, a gente tem essas principais conjunções que expressam essa noção de comparação. A mais comum é o como, né? As atitudes de algumas pessoas são frias como um gelo. Está comparando a frieza de um gelo com a frieza das atitudes de algumas pessoas. Então, como um gelo observem que o verbo está implícito. Deixa de ser oração, professora, por causa disso? Não, tá? O verbo ali está implícito, então continua sendo oração. Mas a gente evita a repetição e a redundância. Então, as atitudes de algumas pessoas são frias como um gelo. Então, esse como introduz uma oração subordinada que expressa essa noção de comparação. Então, a classificação dela vai ser uma oração subordinada adverbial comparativa. A oração subordinada adverbial conformativa vai expressar a conformidade, né? A forma como o fato expresso, né? Ocorre em relação à oração principal. Então, a gente tem as principais conjunções aí. A mais comum é o conforme, então faremos o trabalho conforme o professor pediu. Então, da maneira, do modo, da forma como o professor pediu. E observem que o conforme introduz a oração adverbial, explicitando essa ideia de conformidade. Então, eu vou classificá-la como oração subordinada adverbial conformativa. O concurso será realizado como está previsto no regulamento. Ué, professora, esse como não é uma conjunção comparativa? Sim, também pode ser, se expressar essa noção de comparação. Mas o como ele também pode expressar essa noção de conformidade. Então, mais uma vez, a mesma conjunção pode expressar mais de um sentido. Então, eu preciso verificar o sentido expresso pelas orações. Então, o concurso vai ser realizado da maneira, do modo como está previsto no regulamento. Então, conforme. Se eu puder trocar esse como pelo conforme, ele vai ser conformativo, tá bom? Então, uma das formas de verificar também se o como é comparação ou conformidade, se você estiver na dúvida, é só trocar a conjunção como pela conjunção conforme. Se der o sentido, a gente tem a noção de conformidade. Tá? As orações subordinadas adverbiais causais, elas vão expressar a causa, o motivo, pelo fato expresso na oração principal acontecer. Então, a votação no Senado foi suspensa porque houve novas denúncias de fraude. Então, esse porquê é uma conjunção característica de causa, indica a causa da votação do Senado ter sido suspensa. Então, qual é a causa? As novas denúncias de fraude. Então, ela vem introduzida de uma conjunção causal, então eu vou classificá-la como uma oração subordinada adverbial causal, tá?
Como eu não a conhecia, não a cumprimentei. Então, novamente o como aí. Como pode expressar comparação, o como pode expressar conformidade, se a gente puder trocar esse como pela conjunção conforme, e o como pode expressar a ideia de causa. E normalmente o como, quando expressa a ideia de causa, ele vem no início do período. Então, como eu não a conhecia, não a cumprimentei. E a gente vai confirmar se esse como expressa a noção de causa se eu puder trocar esse como pelo porquê, tá? Então, ó, como eu não a conhecia, não a cumprimentei. Se a gente fosse trocar pelo porquê, não a cumprimentei porque eu não a conhecia. Então, qual foi a causa, o motivo de eu não ter cumprimentado? Eu não a conhecia, tá? Então, atenção quando o como inicia o período, né? Quando o como vem antes da oração principal, ele pode expressar essa ideia de causa se a gente puder substituir pelo porquê, tá bom? Nós vimos lá no início, quando nós estudamos as orações coordenadas, que o porquê, ele também pode ser uma oração, uma conjunção coordenativa explicativa, tá? Então, ele vai expressar, esse porquê, ele pode expressar explicação, ou ele vai poder ser uma conjunção subordinativa que indica causa. Então, qual é a diferença? Como estabelecer a diferença? Obviamente que orações coordenadas são orações independentes, orações subordinadas são orações dependentes, só por aí a gente consegue também perceber a diferença. Mas vamos ver isso no sentido. Choveu porque o vapor condensou, e choveu porque eu estou todo molhado. Observem que a segunda oração aí no item A, choveu, né? Porque o vapor condensou. Essa oração, porque o vapor condensou, ela expressa a causa, o motivo de ter chovido. Então, qual é o motivo? Qual é a causa de ter chovido? Porque o vapor condensou, né? Agora, quando a gente tem no item B, choveu porque eu estou todo molhado, observem que estar molhado não provocou a chuva, não é a causa da chuva, é a explicação, né? Então, você está molhada, a explicação de eu estar molhada é que choveu. Então, esse porquê do item B, ele é explicativo e não causal, tá bom? Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês é que todas as vezes, voltando um pouquinho aqui na causal, todas as vezes que a gente tem a causa sendo expressa numa oração, a consequência dessa causa vai estar expressa na oração anterior. Então, por exemplo, a votação do Senado foi suspensa porque houve novas denúncias de fraude. Novas denúncias de fraude é a causa da votação do Senado ter sido suspensa. Então, a causa está aqui nessa oração. Houve novas denúncias de fraude. E observem qual foi a consequência dessa causa. O que resultou a partir disso? A votação do Senado foi suspensa. Então, todas as vezes que a gente tiver causa, atrelada a elas vai estar a consequência. Então, se eu preciso, por exemplo, por algum motivo, procurar a consequência de um fato, se eu sei a causa, é só observar que a consequência vai estar próxima a ela. Então, como eu não a conhecia, não a cumprimentei. Qual a causa de não ter cumprimentado? Eu não a conhecia. E qual foi a consequência disso? Eu não cumprimentei, tá? Então, sempre atrelada à causa vai estar a consequência. A oração subordinada adverbial final, ela indica, como o próprio nome diz, a finalidade, o objetivo para qual a gente faz uma determinada coisa. Então, Mahatma Gandhi lutou para que a Índia tivesse liberdade. Qual foi a finalidade, o objetivo da sua luta? Para que a Índia tivesse liberdade. Então, a gente tem aí o para que é uma locução conjuntiva que expressa essa noção de finalidade. Então, a classificação dessa oração vai ser adverbial final. Vim vê-lo a fim de que me conte a verdade. Qual foi o objetivo? Para que eu vim te ver? Para que você me conte a verdade. Então, nesse caso, a gente tem uma oração subordinada adverbial final. A consecutiva, ela expressa a noção de consequência, tá? Então, seu entusiasmo era tanto que contagiava todos que estavam presentes, né? Então, observem aqui, ó. Seu entusiasmo era tanto que contagiava todos que estavam presentes. Esse que
ele introduz a oração subordinada adverbial, né, consecutiva. E aí, o que a gente observa é que vai ser consecutiva, esse que vai ser uma conjunção que expressa a noção de consequência se ele vier antecedido das expressões tal, tão, tamanho, tanto, tá? Então, todas as vezes que a gente tiver o que e antes desse que tiver uma dessas expressões tão, tanto, tamanho, ele vai expressar essa noção de consequência. Então, qual foi a consequência do entusiasmo? Contagiou todos os que estavam presentes. Como a gente falou, a consequência está muito atrelada à ideia de causa e vice-versa. Então, se nessa oração está a consequência, qual foi a causa de todos terem se contagiado? Seu entusiasmo era tanto. Ah, professora, eu vou classificar então seu entusiasmo era tanto como adverbial causal? Não, porque não teve introdução, não teve conjunção aí introduzindo essa oração, tá? Então ela é a oração principal da oração consecutiva, tá? Choveu tanto de modo que a festa foi cancelada. Então, qual foi a consequência da chuva? A festa foi cancelada. Então, de modo que é uma locução conjuntiva que expressa a noção de consequência. Então, a primeira oração vai ser a principal, a segunda oração vai ser a consecutiva, porque ela expressa essa noção de consequência. O que é a oração concessiva? A concessão nada mais é do que um fato não impede que outra aconteça. Então, o fato de uma oração não vai impedir que o fato da outra oração aconteça. Então, a gente tem todas as conjunções que expressam essa noção de consequência. A mais comum e a mais utilizada é o embora. Então, a gente tem esse seguinte período aí. Embora amanhã seja domingo, haverá aulas. Então, observem que o mais comum, na verdade, a concessão é uma regra particular a uma regra geral. Qual é a regra geral? Não ter aula aos domingos, né? Mas qual foi a regra particular que aconteceu aí nesse período? Ter aula no domingo. Então, o fato de ser domingo, não impediu que houvesse aula. Então, embora amanhã seja domingo, esse fato não vai impedir que as aulas aconteçam. Então, a concessão é um fato que teoricamente não vai impedir que outra aconteça. Amanhã iremos à praia, mesmo que esteja chovendo. Qual é a regra geral? A gente ir para a praia quando está sol, mas eu vou à praia quando está chovendo. Então, é uma regra particular, a regra geral. E o fato de estar chovendo não impede que eu vá à praia. Então, esse fato que não impede que o outro se realize é a chamada concessão, tá? Então, mesmo que esteja chovendo, é uma oração que vem introduzida por uma locução conjuntiva que expressa essa noção de concessão, então ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial concessiva. A oração subordinada adverbial proporcional, ela, como o próprio nome diz, vai estabelecer a proporção em aumento ou diminuição da intensidade de dois fatos expressos em duas orações. Então, eu tenho as principais conjunções aqui, a medida que, a proporção que são as que mais aparecem. Então, a proporção que chovia, o riacho ia enchendo. Então, eu identifico que a proporção que é a locução conjuntiva, então eu já sei que essa é a oração subordinada adverbial. O que eu preciso saber é qual é a circunstância que ela expressa para poder classificar. Então, conforme ia chovendo, né, à medida que ia chovendo, o riacho ia enchendo, na mesma medida e na mesma proporção. Então, eu usei a proporção que, então ela é uma oração subordinada adverbial proporcional. Nossa situação ficava mais complicada à medida que o tempo passava. Então, quanto mais o tempo passava, mais a situação ficava complicada na mesma medida, na mesma intensidade. Então, esse à medida que é uma locução conjuntiva que expressa, que explicita essa noção de proporção. Então, ela é uma oração subordinada adverbial proporcional. Essas são as orações adverbiais.